Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na aula de hoje iremos fazer estatística descritiva com SPSS. Isto é, vamos construir gráficos, vamos obter medidas descritivas para diferentes tipos de variáveis. Relativamente aos gráficos, para as variáveis nominais e para as variáveis ordinais, isto é, estamos a falar das variáveis qualitativas, os gráficos que iremos obter através do SPSS serão gráficos de barras e gráficos circulares. Relativamente às variáveis quantitativas, iremos utilizar o histograma. A grande diferença entre os gráficos de barras e o histograma é que normalmente nos gráficos de barras as barras estão todas separadas. Lá está, são variáveis qualitativas. Para o histograma, que normalmente as variáveis vêm organizadas por intervalos, utilizamos as barras estarão juntas, algumas barras estarão juntas. Relativamente às medidas descritivas, para as variáveis nominais, a única medida descritiva que iremos obter é a moda. Para as variáveis ordinais já existirá a moda, mediana e quartis. Aqui também podemos colocar os percentis, também pode ser possível para este tipo de variáveis. Finalmente, para as variáveis quantitativas, são inúmeras as medidas descritivas que se podem utilizar. Moda, mediana, quartis, média, variância, desvio padrão, média parada. Existem um conjunto bastante grande de medidas descritivas que se podem obter para este tipo de variáveis. Vamos já passar ao SPSS, onde iremos apresentar o que é que cada uma destas medidas representam e como é que elas se obtêm com recurso a este programa. Ora, temos aqui três variáveis, uma de cada, uma variável nominal, uma variável ordinal e uma variável de escala quantitativa. A primeira é a variável que diz respeito ao género dos elementos da amostra, se é género masculino ou feminino. Já agora introduzimos aqui o 1 para masculino, o 2 para feminino. A segunda variável é a variável satisfação, que é a satisfação com um determinado produto. Esta satisfação pode ser baixa, média, alta ou muito alta. Foram estas as categorias em que foram agrupadas, em que foram colocadas os valores desta variável. Finalmente, a idade dos elementos da amostra. Esta não tem qualquer tipo de valor definido. A amostra tem apenas 20 elementos, uma amostra pequena. Vamos já começar com os gráficos. Vamos tentar, aliás, até já podemos fazer as duas coisas. Vamos fazer os gráficos e também obter as medidas descritivas. Vamos começar com a nossa variável do género dos elementos que pertencem à amostra. Portanto, vamos aqui a Analyze, Descriptive Statistics e vamos a Frequencies. E em frequências vamos transportar a variável que vamos utilizar agora, que neste caso é o género dos elementos da amostra. Em Charts vamos escolher, neste caso temos duas opções, Bar Charts ou Pie Charts. Portanto, Bar é o gráfico de barras, Pie é o gráfico circular. Vamos, por exemplo, colocar aqui o Bar Charts e podemos escolher para frequências ou para percentagens. Por enquanto vamos fazer para frequências. Isto é, para frequências ele vai apresentar o número de elementos da amostra, para percentagens vai associar a percentagem a cada elemento da amostra. É ligeiramente diferente. Aqui conta mesmo o número dos elementos, aqui vai colocar mesmo a percentagem. E em Statistics vamos apenas obter a moda. Já agora o que é a moda é o valor mais frequente. Pronto, portanto, em Statistics escolhe-se as medidas descritivas e em Charts escolhe-se a tabela, carregamos no OK. E temos aqui a nossa variável, que tem 20 elementos. A sua moda é o segundo valor, que correspondia ao género feminino. Já agora estão aqui os elementozinhos todos. Lá estão as tabelas de frequências. 9 elementos masculino, 11 do feminino. Percentagens, 45, 55%. Aqui, válida percentagem, aqui todos os elementos foram escolhidos. Portanto, não faz grande sentido falar aqui em percentagem válida. Todas elas são válidas. E aqui também não faz grande sentido falar em frequências acumuladas, porque esta variável é nominal. Nem sequer tem uma ordem que lhe está associada. E cá está o diagrama, o gráfico de barras, que está associado a cada um dos elementos. Para esta variável bastante simples, não há muitos valores que se possam obter. Passemos já ao segundo tipo de variáveis. Vamos à satisfação com um determinado produto. Vamos ao mesmo sítio, Descriptive Statistics, e vamos a Frequencies. Transportamos a nossa variável grau de satisfação. Vamos mudar para Pie Charts e vamos meter percentagem, só um exemplo. E em Statistics já podemos escolher mais qualquer coisinha. Podemos escolher a mediana e os quartis. Provavelmente, aqui os quartis, o segundo quartil vai dar o mesmo valor da mediana. É provável que apresente os dois valores. Já vamos confirmar isso na nossa tabela. Só para explicar o que é a mediana.
A mediana, digamos que é o valor que terá 50, ou pelo menos 50% de elementos inferiores e 50% de elementos superiores. Portanto, no fundo é o valor que corta aquela amostra ao meio. Portanto, se nós tivéssemos conjunto dos elementos da amostra, a mediana seria aqui o valor do meio, que tem 50% de um lado e 50% do outro. O primeiro quartil vai dividir a primeira metade em duas, portanto este será o meu Q1, e o terceiro quartil divide esta segunda metade em duas. Portanto, por exemplo, o primeiro quartil terá 25% dos elementos antes e depois, ou todo, 75% depois. O terceiro quartil é ao contrário, terá 75% dos elementos antes e 25% dos elementos depois. Também se podiam obter aqui percentis específicos, com valores específicos. Se a gente quisesse fazer aqui um percentil para o 30%, por exemplo, não há necessidade, não vamos estar a complicar muito isto. Isto é só para nós vermos algumas das medidas descritivas fundamentais e como é que elas se obtêm com SPSS. Vamos mandar calcular. Cá está o nosso gráfico circular, com as respectivas percentagens associadas a cada valor. Aqui já faz algum sentido falar em percentagem acumulada, porque lá está, a variável já tem uma determinada ordem. Relativamente à mediana, como eu tinha avisado, a mediana e o segundo quartil coincidem. Este é o quartil dos 50%, são o mesmo valor ao fim e ao cabo. O primeiro quartil dá 2, que corresponde ao segundo grupo, que é da média. O segundo quartil também dá 2, que corresponde também ao segundo grupo, e o terceiro quartil é o 3, que corresponde ao grau de satisfação alto com determinado produto. Está bem? Estes são os valores do primeiro, segundo e terceiro quartil. Já agora o segundo quartil coincide com o valor da mediana. A moda também é para a média, para o valor médio, não é? Para o 2, porque, se repararem, é o que tem maior frequência. Tá? Estão calculados todos os valores. Portanto, isto é só o objetivo da videoaula de hoje, é que vocês consigam saber como é que se obtém cada um destes valores e quais os valores adequados para cada variável. E vamos terminar com a última variável que tem a ver com a idade. Aqui podemos ir novamente ao mesmo sítio, vamos tirar a nossa variável, meter a idade. Aqui já faz sentido falar em histograma. Podemos associar a curva normal ao histograma, mas por agora deixamos ficar assim, o histograma o mais clean possível, o mais limpo possível. Relativamente às estatísticas, aqui vamos fazer muita coisa. Podemos obter a média, a soma de todos os elementos, o desvio padrão, a variância, a amplitude da amostra, o mínimo, o máximo, o erro da média, o desvio da média, e depois aqui temos squeeness e cortoses, que tem a ver com a simetria e o achatamento da variável. Pronto, vamos obter tudo. Não vamos aqui estar a explicar com muito detalhe o que é que cada um destes valores corresponde, mas, por exemplo, acho que intuitivamente sabemos que a média é igual à soma de todos os elementos a dividir pelo número de elementos. O desvio padrão diz respeito ao desvio que os elementos têm relativamente ao seu valor central, que é a média. O range é a amplitude da variável. O mínimo e o máximo, quer dizer, não é preciso explicar o que é o mínimo e o máximo, o mais pequeno e o maior valor da amostra. Este aqui tem a ver com o erro da média. Portanto, tudo isto são valores que se podem obter para este tipo de variáveis. Vamos já passar a calcular. Aqui vamos ter muita informação. Cá está uma tabela com toda a informação sobre a média, o erro da média, a mediana, a moda, o desvio padrão, a variância, o squeeness e o cortoses, que tem a ver com, como eu disse, com a simetria e com o achatamento da variável, a amplitude, o mínimo, o máximo. Estão aqui os percentis também, para não variar, a média e o segundo percentil coincidem. Temos uma tabelinha com os valores associados a cada elemento da variável aleatória, e depois aqui temos o nosso histograma. Está bem? Que até tem aqui ao lado o seu desvio padrão, a média e o número de elementos. Se quiseres, podes depois mudar o aspecto desta tabela clicando 2 vezes. Normalmente aparece uma janela ao lado, não está com grande vontade de abrir. Normalmente pode-se abrir este elemento. Edit Content in Separate Window. Pronto, carregando aqui, vamos ter uma nova janela. Não abriu. Edit Content. Está aqui. Portanto, com o botão direito do rato, abri isto e podemos depois mudar algo. Podes fazer algumas experiências, até mudar os eixos deste histograma, mas lá está. Temos aqui todos os valores que nós necessitamos para esta variável aleatória.
Ok? Existem também outras aplicações, outras maneiras de obter estes mesmos valores. Aqui em Descriptives também é possível fazer isso. Já agora só para vermos isto. Podemos aqui também obter a soma, a variância. Portanto, todos esses valores também se podem obter noutras opções do SPSS. Aliás, em alguns testes, o SPSS também dá alguma informação sobre a variável em causa. O objetivo da aula de hoje era mesmo isto, vermos como é que se conseguia obter modas, medianas, quartis, desvios padrão e quais os valores que fariam sentido para cada tipo de variáveis aleatórias. Provavelmente numa próxima aula da SPSS poderemos começar a fazer algum tipo de testes, paramétricos ou não paramétricos, associados a diferentes tipos de variáveis aleatórias também. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.